Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, começamos o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste canal, neste horário. Vamos partilhar as alegrias, a missão, a presença da nossa fé no mundo e a fecundidade desta fé. E a fé bebe da Sagrada Escritura. É ali que nós nos encontramos com Deus, que se revela a nós e revela a nós o que Ele quer para nós. Revela-se a si mesmo e revela-nos o nosso mistério a partir de Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso, bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus, de um Deus que fala sempre ao nosso coração, nos convoca ao seguimento e à imitação do seu Filho Jesus Cristo, para que nele tenhamos a vida verdadeira e plena. Vamos avançando no mês de agosto, mês vocacional. Vamos mergulhar no Evangelho que utilizaremos na liturgia deste domingo, o segundo domingo do mês de agosto, onde também vamos meditar a vocação do papai, a vocação da paternidade e também a vocação da família. Se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler neste programa e na liturgia deste segundo domingo de agosto, vamos ler o texto de João. João capítulo 6, versículos 41 a 51. Então, os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele disse: Eu sou o pão que desceu do céu. Perguntavam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós seu pai e sua mãe? Como pode agora dizer: Eu desci do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão instruídos por Deus. Ora, todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Com efeito, ninguém viu o Pai, senão o que vem de junto de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Meu irmão, minha irmã, estamos lendo nesses últimos domingos, também nesses últimos programas, esse longo texto do 6º capítulo do Evangelho de João. 71 versículos, onde nos colocamos diante de Jesus que multiplica o pão e a partir do sinal do pão quer apresentar-se a si mesmo como o pão do céu, como o pão de Deus, o pão da vida, o pão vivo. E aqui Jesus utiliza-se do que seja pão, alimento, vitalidade, força, para que ele mesmo se apresente assim, pão da vida. Mas um pão que não é como aquele pão que ele multiplicou, trata-se do pão que desce do céu e também um pão que gera outra vida, não simplesmente a vida biológica, a vida alimentada pelo pão que se multiplicou para aquela multidão,
mas um pão que desce do céu para dar vida, vida de Deus, vida eterna, vida plena, vida verdadeira, vida que se experimenta já aqui pela fé nele. Aquele pão que Moisés deu pelo poder de Deus ao povo no deserto, ou aquele pão que Jesus multiplicou para 5.000 homens, a partir do dom de 5 pães e 2 peixes, aquele pão gera morte. Os pais morreram no deserto, como morreram também aqueles que comeram do pão que Jesus multiplicou e que não foram capazes de crer nele. Mas Jesus é um pão diferente, um pão cuja origem é o céu, vem do alto, vem do Pai, vem do céu para dar vida do céu, para dar vida de Deus àqueles que forem capazes de acreditar nele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Os pais no deserto comeram e morreram. Aquele era um pão inferior. Aquele era o pão do mundo. Aquele era pão do estômago. Aquele era pão para sustentar a vida biológica. Jesus agora vem do céu, não é simplesmente como fora criticado pelos judeus, não é simplesmente o filho de José, aquele cujo pai e cuja mãe eram conhecidos, mas é aquele que desce do céu. Vem de uma origem humana conhecida, mas é aquele também que esconde na sua humanidade a sua natureza divina. Desce do alto, vem do Pai, conhece o Pai e dá a vida que o Pai lhe dera. Por isso, ressuscita aqueles que o Pai atrai para ele, Jesus. E ele tem a vida, dá a vida eterna, a vida verdadeira, a vida que não morre. Por isso é importante que entendamos, meu irmão, minha irmã, que o que Jesus quer aqui neste longo capítulo 6 de São João é mostrar que quem pela fé deixa-se atrair na direção dele, quem se deixa instruir-se por Deus a partir da presença, da palavra, da natureza de Jesus, esses experimentam de fato uma vida que não conhece a morte. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui já nos colocamos diante da perspectiva da vida que começa aqui, que se expressa na sua bonita biologia, na sua dimensão biológica, terrena, mundana, e é esta a condição que temos agora, mas que pela fé se estica na direção da eternidade. Só que a eternidade, a vida eterna, na fé, e aqui na perspectiva do capítulo 6, não é alguma coisa que vem depois da morte. A vida eterna começa aqui. É em Jesus que nós experimentamos e possuímos a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. A vida eterna, portanto, é um dom que pela fé acolhemos e experimentamos aqui, quando vamos configurando nossa vida à vida de Cristo. Quando vamos nele nos tornando criaturas novas, homens novos, revestidos dele. É a partir de Cristo que nós acolhemos não só intelectualmente, mas acolhemos existencialmente, buscando configurar, conformar, imitar este que é o nosso mestre. É aí que a nossa vida, já na terra, já e ainda na sua dimensão biológica, vai ganhando grandeza, beleza, eternidade, e assim podemos saborear já agora
pela fé em Jesus, esta vida que não morre. Aqui já vamos percebendo uma perspectiva bonita, onde Jesus já vai descortinando o mistério do seu corpo e da sua carne como alimento. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aqui se abre uma bonita dimensão eucarística, que haverá de voltar ainda na nossa meditação, no programa e na liturgia. É importante perceber que alimentando-nos deste corpo, do corpo eucarístico do Senhor, é aí que já saboreamos a vida eterna que possuímos já aqui pela fé. Porque comendo Jesus na Eucaristia, Jesus, nos transforma nele. Somos transformados naquele que comemos, como ensina Santo Agostinho. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos saboreando esse belíssimo texto do capítulo 6 de São João, vamos nos colocar diante de Jesus, aquele que mata a nossa fome e a nossa sede, aquele que responde à nossa sede de Deus, à nossa sede de eternidade, à nossa sede de imortalidade, aquele que responde às nossas perguntas humanas mais profundas, indo com Jesus, tentando exatamente trazer para nós os seus sentimentos, a sua humanidade, que vamos também tomando posse já aqui da nossa natureza altíssima de filhos e filhas de Deus. E haveremos de experimentar isso plenamente quando formos na direção do Senhor, quando terminar a vida biológica e nos abrirmos em Cristo pela fé a vida que dura para sempre. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. Coração deste tempo. Estamos no mês de agosto. Desde 1981, aqui no Brasil, o mês de agosto é vivido como o mês das vocações. A cada semana vamos meditando uma vocação bonita e importante na igreja, na sociedade, no mundo. No segundo domingo do mês de agosto, vamos celebrar com alegria a vocação da paternidade. Lembramos o dia dos papais, e pensando do papai, pensamos aquele sistema todo, né? Aquela família, papai, a mamãe, os filhos, e assim também começamos, a partir deste segundo domingo do mês de agosto, começamos a Semana Nacional da Família. Quero me dirigir, em primeiro lugar, aos papais que estão nos ouvindo neste programa ou que poderão assistir a este vídeo. Importante é que nós recoloquemos sempre a vocação para o matrimônio, a vocação para a família, como um verdadeiro chamado de Deus. Não se trata apenas de uma convenção ou de uma tendência natural. Todos ou muitos se casam. Ou família é simplesmente um elemento cultural, presente na história da humanidade. Não, precisamos recuperar que matrimônio e família são expressões de chamamento. Deus chama para. Deus chama o homem, Deus chama a mulher para que na escolha livre, consciente, consentida, possam dar-se ao matrimônio e a partir do matrimônio possam constituir família, para que de fato matrimônio e família estejam escondidos no coração, no desígnio de Deus,
que chama homens e mulheres para esta vocação no coração da igreja e no coração do mundo. O que hoje ouvimos no Evangelho é o pretexto que tenho para trazer para você, papai, que nos assiste, um pequeno trecho deste belo texto do Papa Francisco, desta carta apostólica que ele chamou de Patris Corde, que é o texto com o qual o Papa estabelece o ano dedicado a São José. E dentro desse belo texto do Papa Francisco, há uma parte em que o Papa, falando de São José, o contempla como pai na sombra. E a partir desse texto, queria também dizer uma palavra a você, papai, que nos assiste. No evangelho que ouvimos, Jesus é conhecido e mencionado como o Filho de José. Então, Jesus, o Filho de Deus, também teve na terra alguém que representasse esta paternidade. A paternidade de José remete Jesus à paternidade do seu Pai do céu. E é por isso importantíssimo que os papais que estão na terra se recordem disto, que o seu modo de viver, de expressar, de encarnar a paternidade sinaliza, em alguma medida, a paternidade de Deus mesmo. Daí a importância de viver a sua vocação à paternidade de maneira empenhativa, de maneira vocacionada, de modo que assim Deus, o Pai, estando presente junto de você e o seu coração sintonizado com o coração do Pai do céu, você possa dar um belo testemunho e ser um exemplar bonito, mesmo que pequeno, mas um exemplar que sinaliza a paternidade de Deus. Mas neste texto do Papa Francisco, Patris Corde, o Papa, então, falando de José, ajuda também a compreender como deve ser a paternidade dos outros pais que estão na igreja, que estão no mundo, que haverão de suceder-se no caminho de cuidado das famílias e dos filhos. Vamos então a esse pequeno trecho que pode ser encontrado então no item 7 desta carta apostólica do Papa Francisco. Diz o Papa: a felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz. O mundo rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo. Confundem serviço com servilismo. Confundem confronto com opressão. Confundem caridade com assistencialismo. Força com destruição. Porque são coisas diferentes. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Dom é algo superior. Sacrifício ainda é uma experiência que precisa ser maturada, purificada, transformada. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este tipo de maturidade. A maturidade que passe do sacrifício de si ao dom de si. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo,
detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Ser pai não é sacrifício. Ser pai é dom. Ser padre não é sacrifício. Ser padre é ser dom. Deve ser assim. Deve ser assim. Se o que fazemos é para nós um perene sacrifício, isso ainda não atingiu a maturidade da vocação. É preciso passar do sacrifício ao dom. A paternidade, continua o Papa, que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, sempre se abre para o inédito. E é preciso chegar a isto. Abrir espaços para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade, a liberdade do filho. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou, entre aspas, inútil. Quando vê que o filho se torna maduro e caminha sozinho pelas estradas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu. Foi simplesmente confiado aos seus cuidados. Olhem a beleza desta afirmação. José sabia, acreditava, tinha para si que aquele Jesus estava confiado aos cuidados dele, mas era de outro pai, era do Pai do céu. Os papais da terra também precisam aprender isto. Estão no caminho como bons e belos pastores, que cuidam daquela ovelha até que aquela ovelha consiga avançar sozinha, com maturidade e com liberdade sincera e verdadeira. No fundo, é isso mesmo que dá a entender Jesus quando Jesus afirma: não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Por isso, querido papai, quero convidar você nesse dia a tomar consciência desse seu lugar, a sua paternidade e vocação. Deus escolheu e chamou você para cuidar desta esposa e destes filhos que estão aí nesse pequeno redil, nesse pequeno rebanho confiado à sua solicitude, ao seu cuidado. Importante é viver de tal modo aí, no meio das dificuldades, muitas delas, e cada tempo vai agregando dificuldades novas, mas confiar que o Senhor Deus, que o chamou para ser pai, também vai com você. Lembre-se daquilo que ouvimos no primeiro bloco. É preciso comer do corpo eucarístico do Senhor. O corpo de Jesus é verdadeira comida. E é preciso comer desta comida para avançar. Assim como na primeira leitura que ouviremos também. O profeta Elias come uma vez, come 2 vezes, para poder avançar por 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. Que a Eucaristia seja o seu alimento diário, semanal, frequente, para que comendo do corpo do Senhor, o próprio Jesus, Filho de Deus, pão do céu, pão vivo, pão verdadeiro, ajude você, papai, a dar conta da sua vida, da sua missão, da sua capacidade de cuidar deste pequeno rebanho confiado a você. Quero também, rapidamente, convidar você para viver a Semana Nacional da Família. Esteja conectado, conectada nas nossas redes sociais aqui da Diocese de Divinópolis,
Ao longo desta semana, teremos atividades à noite, a partir das 19h30, para vivermos também, nesse formato virtual, a nossa Semana Nacional da Família. Haverá celebrações, haverá conversas, haverá festa, haverá partilha, vividas aí nesse formato virtual. Espero contar com você. Vamos juntos, acreditando que Deus nos chamou para aquilo que somos e fazemos na igreja e no mundo. Vamos juntos, rezando, saboreando a presença do Senhor Jesus, em quem cremos e que nos dá vida, vida verdadeira, vida de sabor, vida vivida com alegria, como vocação, como missão. A vida é missão. Tomamos consciência disto a partir da nossa fé em Jesus Cristo. Então esteja conosco ao longo dessa semana, de domingo a domingo, para a nossa Semana Nacional da Família, com reflexões, celebrações, orações, encontros para partilhar a alegria de ser família. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja. Na tradição da igreja, há muitas devoções, há muitas orações. Neste ano, somos convidados a também colocar o olhar sobre São José, esposo de Maria, pai de Jesus Cristo, que cuidou dele como um filho que não era dele. E ele sabia disso, como lembrou o Papa, e falei disso com vocês no segundo bloco. José cuidava de Jesus, sabendo que não era filho seu, mas filho do Pai do céu. Por isso, na tradição da igreja, quero convidar hoje a você, papai que nos assiste, mas também você, mamãe, você, filho, a aprender que o nosso olhar devoto sobre José também é fonte de graça. José é bondoso intercessor, é fecundo advogado. Levando em conta que estamos celebrando a vocação do papai, a vocação da família, é de bom tom que nós também nos agarremos a este homem santo, a este homem justo, prudente, casto, fiel, para, através dele, suplicar e experimentar a graça benevolente de Deus que nos chega através deste servo querido, fiel e prudente que é São José. Quero então partilhar com você uma oração que o Papa Francisco reza há 40 anos na sua oração da manhã. Ele diz isso no seu texto sobre o ano de São José, Patris Corde. E ele nos ensina a rezar também esta oração, confiando-nos a São José, como aquele que pode alcançar de Jesus, filho querido que ele cuidou enquanto esteve com Jesus na terra, filho querido que ele cuidou, e por isso também pode agora, estando imerso na plenitude do mistério do seu filho, José pode também alcançar-nos as graças necessárias para que possamos dar conta da nossa missão. A missão de ser padre e bispo, a missão de ser pai, de ser família, de ser religioso, religiosa, de ser leigo e leiga no coração da igreja e do mundo. José pode ser o nosso bondoso e fecundo intercessor no caminho da missão. Por isso quero partilhar com você, ao final desse programa, esta oração que o Papa Francisco reza e ensina a rezar, de modo que também nos confiemos todos a este patriarca. E assim, olhando para José,
e imitando as suas virtudes, possamos avançar também no nosso caminho e na nossa vocação. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José, rogai por nós, rogai por todos os papais da terra, neste dia dedicado a eles no mês das vocações. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.